Olá, então eu sou o professor Rodrigo de Paula, prazer em conhecê-lo. O que eu vou trazer aqui agora rapidamente essa curiosidade é um recortezinho de um dos nossos cursos que está lá no Nova Classe, que é o curso de Cinesiologia. Então a nossa ideia é falar basicamente de fisiologia, anatomia, um pouco de tudo das bases, né, para a formação do corpo humano, para as boas funções. Então, hora ou outra, a gente está falando de algum problema clínico, alguma sintomatologia. Então a curiosidade de hoje vai ser justamente falar dessa situação que você vê aqui na imagem. Então um desalinhamento do quadril, causando justamente uma alteração na curvatura normal dessa coluna e além de causar uma compressão de raiz nervosa. Esse posicionamento está acontecendo dessa forma, o quadril ele tinha que estar aqui em posição alinhada, né, sentada numa superfície, a partir do momento que ele se senta sobre uma carteira, como você está vendo aqui, uma carteira de bolso enorme, lá no bolso de trás da calça, né, trouxe esse desalinhamento para o quadril. O desalinhamento do quadril, por sua vez, o que seria uma posição de quadril natural, né? Então, se a gente for pensar lá no W natural que o quadril faz, ele estaria bem alinhado. Então, você segue um vetor de coluna, de modo geral, alinhado. E aí, aqui a gente vê que o posicionamento da carteira trouxe esse desalinhamento para a coluna vertebral. Isso se chama escoliose, né? Essa alteração postural geral da coluna. E esse gesto de colocar a carteira no bolso causa uma síndrome. Popularmente o pessoal fala de síndrome do taxista, porque muitas vezes o taxista acaba colocando uma carteira muito grande no bolso de trás e senta ali no carro e dirige por horas. E essa posição, ou má posição mantida, acaba trazendo toda essa alteração, entende? Quando não é isso, é trazido também uma outra situação que se chama síndrome do piriforme. Só que para esta síndrome do piriforme eu vou mostrar algumas coisas de ordem prática aqui, um contexto geral corporal, tá legal? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, como eu estava comentando, aqui nós temos uma situação clássica onde a pessoa está sentada sobre uma carteira. Então, a gente está vendo aqui uma carteira com certo volume, tudo bem? E a gente está vendo que isso trouxe uma alteração da pelve. Naquela imagem que a gente viu era meramente ilustrativa, né? Então, a gente estava vendo uma situação de uma coluna sintética ali demonstrando, só que aqui é uma situação real. Então, nosso modelo vai tirar a carteira do bolso, você vai visualizar rapidamente como que está o posicionamento com e vamos verificar sem. Então, Giovanni, sem a carteira. Muda alguma coisa? Essa é uma boa pergunta. Então, nós vemos aqui na imagem, por exemplo, agora o Giovanni está aqui ao vivo sem a carteira e a gente está vendo aqui, né? Sem a carteira ele tem um vetor aqui de alinhamento das vértebras, ó, com boa harmonia, tudo bem? A gente não está vendo nada marcante com relação a desvios. Em contrapartida, a gente está vendo aqui a altura dos ombros também, vou fazer à mão mesmo, né? O certo é a gente usar réguas fixas ou até mesmo softwares. Mas a gente vê que, ó, um bom alinhamento também com relação aos ombros. Tudo bem? Que é o que mais chama atenção. Uma outra coisa que chama bastante atenção é o lado da escápula. Então a gente está vendo aqui que ele tem a parte inferior, né, essa borda da escápula, tem alguma pequena alteração que tem a ver com o próprio biotipo dele. Tá vendo aqui? Principalmente esse cantinho, ó. Porém, muito mais acentuada quando ele coloca a carteira. Então, Giovanni, por favor, coloca a carteira novamente. Isso, imaginemos lá, a carteira agora no bolso dele. Então, olha quantos desvios. Então, olhando mais uma vez, de forma céfalo-caudal, ó, a altura dos ombros, a gente está vendo que tem uma diferença agora na altura desses ombros. Quando a gente olha para aquela mesma situação da borda da escápula, nós visualizamos aqui que também acentuou mais essa escápula, ela acaba fazendo um padrão muito mais inclinado, né, com relação à outra. E o que mais chama a atenção é essa tensão muscular, essa região aqui de quadrado lombar, ó, como é mais tensa.
fora a própria coluna. A coluna que devia seguir um certo vetor, a gente está vendo que ela está fazendo um certo desvio, né? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Dá para visualizar isso? Então aqui dá para ver bem, né, o alinhamento que ele não tem. Era para ter uma reta aqui no quadril, ele já não tem. Tem esse pequeno alinhamento, depois ele já começa com esse grande desvio. Depois ela vem se corrigir aqui na parte mais superior, porém tem uma diferença da altura dos ombros. Qual que é o grande ponto aqui? Imagina isso, né, como a gente comentou lá na síndrome do taxista, ou que fosse outra situação, o indivíduo por horas mantendo esse posicionamento, toda essa parte muscular ela vai acabar se adaptando e gerando mais tensão, tanto de um lado que está sendo mais contraído por conta da inclinação, quanto do outro que de certa forma está sendo mais estirado. Então é incômodo de tecidos da mesma forma, tanto de um lado quanto do outro. Em contrapartida, a gente tem estruturas mais profundas, que são os ligamentos, que acabam estabilizando aquilo. E uma das sintomatologias clínicas dos ligamentos é dor em queimação. Então, enquanto você se mantém parado, a estrutura fica ali queimando, né? Aquela sensação de queimação. Bastou você se movimentar um pouquinho, a dor e esse sintoma alivia, ele some na hora. E aí ele volta a aparecer novamente quando você mantém essa posição mantida. Então é uma super curiosidade que tem a ver com o movimento, que tem a ver com posicionamento, que tem a ver com anatomia. Então, para finalizar, deixo aqui mais uma vez o convite, né? Nós temos aqui no SES alguns cursos que falam de forma direta com essa relação, por exemplo, que é um curso de cinesiologia, que é um pequeno recorte do que a gente está falando, mas também como cursos voltados para a área de anatomia, cursos da área de biomecânica, tanto teórico quanto prático, ou ainda outros cursos que falam de sistemas mais específicos, né? Então fica aqui o convite. Como eu sempre comento, né, a gente não pode parar de estudar e não pode parar de correlacionar coisas teóricas com coisas práticas para tentar oferecer uma melhor qualidade de vida, né, para as pessoas. Enfim, é isso, tá legal? Um forte abraço e eu te vejo por aí em alguns dos nossos cursos. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.